noite, Brasil! Esse é o nosso programa Marca da Vitória. Verei, os milagres vão surgir. Verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Profetizarei, e as muralhas vão cair. Profetizarei, e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tenho a marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, marca da vitória. Boa noite, Brasil! Estamos aqui com mais um programa Marca da Vitória, aqui nesse lugar maravilhoso, nesse lugar santo, aqui na obra Evangelizar. Estou muito feliz em chegar até a sua vida, em chegar até você, até o seu coração, com esse programa abençoado que Deus deu para nós. Hoje eu estou recebendo aqui o Ministério Evangelizar, o Ministério aqui da obra Evangelizar, eles que acompanham o Padre Reginaldo Manzotti na turnê pelo Brasil todo aí, saem cantando. Como é que é esse trabalho? Como que é isso? É bom demais, né? Primeiramente, tudo bom, Tony? É uma alegria estar aqui. Olha, é uma alegria, mas também é muito trabalho, viu? Acompanhar o Padre Reginaldo é uma missão que nos coloca há muito tempo a serviço, né? Há muito tempo servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo é muito bom fazer aquilo que a gente gosta, cantar e tocar a serviço de Deus. Um sacrifício de amor, vamos dizer assim? Com certeza. Por favor, dá um pouco da sua voz para nós, Danilo. Poxa, vamos cantar aqui um pouquinho. Vem para cá. Preparei uma música então, especial. Deixa eu contar pro povo. Opa! Agora eu tô usando óculos. Olha que não chique, teve jeito. Tony. Então estamos no mesmo time, viu? Eu só não estou de óculos porque estou de lente de contato. Então, gente, ó, comecei a usar óculos agora. Vocês não estranham não, tá bom? E é óculos mesmo, é de verdade. Canta pra nós, por favor. Com toda alegria, então. A cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade, já estão na cruz. Se eu morrer, foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o
teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Olá Brasil, estamos de volta com o nosso programa Marca da Vitória. Que alegria estar com você. Bom, prometi no bloco passado que nós vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto muito forte, muito precioso para nós, a nossa sexualidade, a afetividade, os nossos relacionamentos. Quero convidar para estar conosco agora o psicoterapeuta e psicólogo Akin Neto. Vem para cá, meu amigo. Bem-vindo. Fique à vontade, por favor. Doutor Akin, o senhor é psicoterapeuta e psicólogo. Queria que o senhor falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco do trabalho que o senhor faz nos atendimentos, se é só atendimento também. Eu basicamente trabalho com psicoterapia clínica. Então, eu recebo as pessoas no meu consultório, trabalho com pessoas individualmente, né? Sim. E também trabalho com casais e famílias. Casais e famílias também? Sim. Que legal. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Aonde que o senhor atende? Eu tenho um consultório na Augusta Stresser. Legal. Então, o pessoal que quiser entrar em contato com o senhor, vamos pedir para colocar rede social. O senhor tem rede social? Eu tenho no Facebook e no Instagram. Né? Okay. O nome é Akin Roula Neto nos dois, então é bem fácil de achar. Ok, ótimo. Doutor Akin, eu queria perguntar para o senhor, para a gente começar essa conversa, como um indivíduo, um homem e uma mulher encara a sexualidade? Eles encaram isso de uma forma igual ou tem uma diferença? Existem semelhanças e existem diferenças, né? Então, o homem e a mulher, eles são seres complementares dentro da sexualidade, né? A sexualidade, ela existe justamente enquanto uma relação. Acho que isso é importante sempre falar. Antes de pensar em sexualidade, a gente tem que pensar que toda sexualidade é uma relação, né? E aí, cada um, digamos assim, entra com algo, né? O homem com uma forma e a mulher com outra. Geralmente, quando a gente fala em sexualidade humana, os homens, eles tendem a ter um perfil mais agressivo, né? Enquanto as mulheres tendem a ter um perfil menos agressivo, um perfil mais passivo diante da relação sexual, né? Entendi. Isso tem questões culturais envolvidas e também tem questões biológicas envolvidas, né? Tem questões Entendi. neurológicas e sociais envolvidas nessa distribuição de papéis, que é uma coisa que hoje em dia é muito comentada e é importante deixar claro, né? Então, assim, existem sim questões biológicas comuns a todos os seres humanos e existem também questões culturais, né? As famosas hoje questões de gênero, né? Sim. Que são coisas construídas ao longo dos anos, ao longo da cultura, né? Entendi. Então, para a gente entender, para a gente entrar nesse papo, que é um papo muito complexo, né? A gente estava comentando agora no camarim, a sexualidade, ela não é apenas o genital, né? Não é apenas o órgão genital, não é apenas o sexo em si. Ela traz sentimentos, ela traz um relacionamento, ela traz uma história, ela traz a cultura, ela traz uma vivência, não é verdade? Sim. O sexo, ele é uma parte da sexualidade. Uma parte da sexualidade. Né? Poderíamos dividir a sexualidade em quantas partes? Ou não dá para fazer essa divisão? Eu não complexo gosto de demais. fazer essa divisão, né? Porque daí a Aham. gente começa a segmentar a sexualidade, não é essa a ideia. A ideia assim, é compreender as várias maneiras de eu ser sexual. Entendi. Né? E aí, assim, a genitalidade é uma das partes, mas o toque também é uma parte. Tanto que, assim, muitas vezes a gente é tocado, nós somos tocados, e nós sentimos que a qualidade daquele toque é um toque, por exemplo, de carinho, que poderia ser dado por um pai, que poderia ser dado por um amigo, e às vezes nós somos tocados e nós sentimos que aquele toque tem uma qualidade sexual. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Olha que incrível isso. E assim, isso, inclusive, né, a questão de muitas mulheres, por exemplo, quando são vítimas de assédio, elas falam, ele me olhava de um jeito estranho. Então, até o olhar, ele pode ter uma conotação sexual. O olhar comunicou um desejo interno. Exato. Né? Então, e tudo isso é sexualidade. Tudo isso é sexualidade, né? A forma de falar. Então, o jeito pelo qual você fala com alguém pode ter um tom sexual. Ou não, pode ter um tom carinhoso, pode ter um tom amistoso.
pode ter um tom jocoso, pode ter um tom sério, um tom bravo, né? Então, todo o nosso corpo, ele é sexual, né? Então, assim, a maneira pela qual a gente vive essa sexualidade, ela está em todas as esferas do nosso corpo. Entendi. Gente, vamos colocar isso aqui mais profundo ainda. Quero convidar para estar conosco, para falar sobre a teologia nisso tudo, a espiritualidade nisso tudo. Vamos falar com o doutor César Leandro Ribeiro, que é teólogo, mestre em filosofia. Vem para cá, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado. Por favor. Explica um pouco o trabalho do senhor, como o senhor exerce esse trabalho. Com certeza o senhor dá aula? Atualmente dou aula de teologia, tenho aí o mestrado, doutorado na área de educação, em geral, educação em geral, e coordeno o curso da teologia da PUC. Olha que legal. Mandar um beijo para a PUC, né? Um beijo para todos os trabalhadores, também os alunos da PUC. Um beijo. Quero visitar, gosto muito de conhecer faculdades, quero visitar. O senhor pode me levar lá? Será bem-vindo. Que ótimo. Doutor César, posso chamar de doutor? Como quiser. Aonde entra a teologia nisso tudo, na sexualidade? Como a gente estava conversando aqui com o Akin, essa sexualidade que é muito complexa, né? Nós, infelizmente, temos uma educação sexual muito, posso usar o termo fraca? E a gente, depois de estudar muito, a gente descobre que sexualidade não é apenas o nosso genital e não é tão simples assim. Existe todo um contexto, existem sentimentos, existe uma história, existe uma educação por trás de tudo isso, existe um contexto cultural também por trás de tudo isso. E onde que entra a teologia dentro disso tudo? Olha, nós cristãos temos uma grande dificuldade ainda de ver no sexo e na sexualidade, de modo geral, algo positivo, algo belo, algo divino. É criação de Deus. Por que a gente ainda tem dificuldade? As razões são históricas. Se você... Olha, eu não vou dar aula de filosofia aqui, mas já teve um pensador chamado Platão, muita gente já ouviu falar, que ele deu uma ideia de que a verdade estava num outro plano, nossa alma habitou lá, caímos aqui na terra por um castigo, entramos num corpo e esse corpo nos engana. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está tocando, não é a realidade está em outro nível. Isso entrou no cristianismo, às vezes entrou na catequese, lá é o céu, nossa alma estava lá, veio para cá, e aqui tudo é ilusão. Isso entrou na Idade Média, então o prazer é problemático, porque ele alimenta o corpo é inimigo da alma, puxa para baixo, e a alma não vai para o céu, e aquela coisa toda. Foram séculos de pregação de que o sexo é pecado, de que precisa ser reprimido. E quanta gente não aprendeu a olhar para o sexo do ponto de vista divino, que ele é belíssimo. Quem começou a dar uma conotação positiva foi um teólogo chamado Tomás de Aquino, quando ele dizia que a natureza não é inimiga da fé. Que lindo. A natureza é caminho para se chegar a Deus. Não é inimiga da fé, é caminho para se chegar a Deus. Caminho para se chegar a Deus. Que então, lindo. É um meio pelo qual nós temos para amar uma pessoa e amar ainda mais intensamente. Agora, amar, não usar, né? Entendi. Bom, o senhor falou uma frase para mim lá no camarim, a gente estava conversando sobre o que íamos tratar aqui no programa, que o sexo na igreja, ela traz prazer e traz vida, ou na teologia, melhor dizendo, prazer e vida. O senhor acabou de falar, não é pecado ter prazer, não é pecado ter sexo, principalmente se eu sou casado, e muita gente ainda traz isso, como o senhor disse, uma pregação que ficou cravada. Então, é possível eu abrir um questionário, ou abrir aqui uma conversa dentro da minha família
sobre sexo se eu sou cristão? Não só é possível, como deve. Porém, as fontes que nós temos não são fontes muito fidedignas. Por exemplo, aqui nós temos a ciência, a psicologia. Certamente o doutor aqui trata de casos no qual ele escuta detalhes em consultório, ele sabe analisar tecnicamente as coisas. Quantas pessoas têm acesso a esse tipo de educação sexual? A maioria das pessoas aprende aí na internet, ouvindo falar, numa cultura às vezes machista, ou às vezes de uma visão muito libertária, feminista. E aí a gente começa a ficar em dúvida. Vamos falar de sexo? Olha, mas é algo tão íntimo nosso, que a gente não quer ser agredido nessas nossas convicções, então a gente se fecha. Sim. E aí se torna um tabu. Dificilmente nas nossas famílias, ao menos no senso comum que a gente vê, as pessoas têm falado de sexo. E tanto é que, como você disse, ele existe no cristianismo para a procriação, mas também para a complementação entre as pessoas, para o prazer. Inclusive, é condição para que um casamento cristão seja consolidado, a consumação dele pela relação sexual. Tá? Se não houver relação sexual, o casamento não existiu. Exatamente. Olha que lindo isso, né? Como que um pai, essa pergunta seria para os dois, como que um pai que está me assistindo agora chegaria para o seu filho para falar sobre sexualidade? Qual seria o caminho? E talvez o pai está me assistindo agora, está nos assistindo agora e falando, eu não sei como eu falaria com os meus filhos sobre sexo. Sim, eu acredito nas duas colocações, mais profunda e mais sensível. Né? E aí a gente entra no problema que você trouxe. Né? O que o pai vai ensinar? O que o pai vai ensinar é o que ele tem. Né? A questão é que nem sempre aquilo que o pai tem para oferecer pode ser exatamente o adequado para a criança. Não pode dar o que ele não tem, é óbvio, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que, enquanto pai, em primeiro lugar, você deve desaprender, né? Ou seja... Meu Deus, espera aí, doutor. Desaprender não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Por isso que é por isso que a nossa educação sexual, não apenas a educação sexual, a educação em termos de raciocínio, aprender a pensar, a educação financeira, por isso que ela é tão ruim. Porque ela exige muito trabalho. Você pode concordar comigo, né? Com certeza. E assim, por que eu digo que o pai tem que desaprender? Porque ele tem que filtrar aquilo que ele recebeu, a experiência que ele teve e o que está disponível. Porque assim, eu acho interessante, porque a gente sempre fala, a gente vive na era da informação, mas parece que a gente vive na era da desinformação. Então as pessoas não procuram. Existe recurso? Existe, mas elas procuram? Não. Elas reproduzem aquilo que aprenderam do mesmo jeito que aprenderam, ou às vezes até piorado. Então, quando eu digo que os pais precisavam primeiro desaprender, o que eu estou querendo dizer é isso, questionar aquilo que ele aprendeu, ver o que funcionou, o que não funcionou, buscar ele ter um conhecimento da sua sexualidade, para daí passar para o filho. Porque, na minha perspectiva de terapeuta, enquanto eu vejo as pessoas no consultório, é muito perceptível que tem dificuldade de falar aquela pessoa que não tem bem resolvida a sua própria sexualidade. Então, a minha sugestão para os pais seria assim, se você tem dificuldade, primeiro lugar, vá tratar a tua. Entendi. Vai entender quais são as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas questões enquanto pessoa sexual, para depois você ensinar algo para o teu filho. Entendi. Né? Porque é justamente aquilo, a gente só dá aquilo que tem. E a gente tem que reconhecer se aquilo que a gente tem é útil ou não. Né? Então, como é que um pai, por exemplo, que tem um relacionamento frio, né, ou distante com a esposa, vai ensinar o filho? Ele vai ensinar o que ele tem, ele vai ensinar isso. Sim. Né? Então, ele precisa primeiro tratar isso para depois trabalhar. Né? Isso E do aí- ponto de vista psi, não sei se é do ponto de vista educacional também. Com certeza, com certeza. Tem a quebra do orgulho também, né? Porque a gente sabe, a postura do homem hoje, eu ia fazer essa pergunta para o senhor, mas com certeza eu já sei a resposta. Qual que procura mais ajuda para entender a sexualidade, para trabalhar a sexualidade, a mulher ou o homem? A mulher. Eu particularmente, falando, tenho bons números, vamos dizer assim, de homens trabalhando em psicoterapia. Sim. Mas o meu caso, eu sei que não é um caso comum. Né? Existem, a maior parte dos psicólogos recebem muito mais mulheres. Isso está mudando? Tá. Mas o homem ainda não procura muito. E não é apenas uma questão de orgulho. Aí também entra a questão de gênero.
em que o homem ele não foi construído para falar sobre suas emoções. O homem tem que ser lógico, o homem tem que ser racional, né? O homem tem que ter resposta para tudo, né? E assim, essa percepção que o homem tem de si, eu não posso falhar, eu tenho que ter resposta para tudo, muitas vezes é o que enterra ele, né? Entendi. Doutor, o senhor percebe isso? O senhor está na PUC, está numa grande universidade, o senhor tem essa proximidade com a educação. Existe aí um problema sério que precisa ser resolvido? Os jovens com certeza sofrem muito com essa falta de aprendizado nessa área, né? Sofre muito, e uma coisa que, até a pergunta que você fez anteriormente, qualquer pai deveria se preocupar, até que ponto nós conseguimos viver uma sexualidade e mesmo uma genitalidade de forma saudável. E aí, o que eu vejo muitas vezes é o que está disponível para a juventude, muitas vezes é pornografia, é o acesso fácil a várias propostas sexuais muito superficiais. E aqui, conversávamos ali, eu achei muito interessante uma coisa que o doutor disse: as relações precisam ser relações de qualidade. Então, o que leva muitas vezes a jovens a se decepcionarem é porque se sentem usados, se sentem manipulados, sentem-se como coisas. Então é preciso resgatar a ideia de que nós somos seres humanos, precisamos de relações, somos seres relacionais, no entanto, relações de qualidade. E a sexualidade, diria, a sexualidade e o sexo é a ferramenta mais poderosa nesse processo de relação de qualidade. Então, se eu faço de qualquer jeito, consequência superficial, a dor, aí eu abro espaço para dúvidas sobre a pessoa, se a pessoa me usa ou não me usa, se me ama ou não me ama, se está comigo só por causa do meu corpo ou se de fato vai ficar comigo até a velhice, se a pessoa vai se interessar mais pelo corpo do outro, assim como se interessou pelo meu corpo, aí eu passo a ter ciúmes, eu passo a brigar, eu passo a ter insegurança, e aí complica, porque o jovem também quer a fidelidade do outro. Né, doutor? A relação de qualidade exige cumplicidade. Então, eu gostei do que ele disse ali no camarim, porque é uma relação mais ampla. Às vezes a gente vai no sexo, o sexo somente o sexo é uma visão pobre. É uma parte, como dizem. Uma parte. Será que não seria louvável a pessoa que está assistindo agora se fazer essa pergunta? Como está a minha sexualidade? E a partir disso, o primeiro passo para a mudança é a consciência. Procurar entender, como o doutor falou, fazer um filtro do que eu aprendi. Porque como o senhor falou, se eu vou para a internet, eu tenho muitas fontes de sexualidade. Mas eu tenho muitas fontes que são estragadas, umas fontes que são comerciais, apenas falando como é o caso da pornografia. Seria louvável a pessoa, o indivíduo hoje, parar e falar assim: como está a minha sexualidade? Como que eu trato a minha esposa? Será que ela está gostando? Seria esse o primeiro passo, doutor, de se entender, de olhar para si mesmo e ter essa consciência? Eu acredito que sim. É muito difícil para a pessoa que, digamos assim, que ela não está imersa num universo que se questiona isso, fazer alguns questionamentos, mas assim, se você não reflete a respeito da tua própria experiência, né, é muito difícil para você causar qualquer evolução. Então, a maior parte de nós tende a repetir aquilo que já aconteceu. E isso não é apenas em relação à sexualidade, isso é em relação a tudo. Né? Então, o que eu estou falando aqui não é apenas em relação ao sexo, mas ele também abrange o sexo e a sexualidade. Ou seja, abusa quem foi abusado. Seria isso? Abusa quem foi abusado, é frio quem foi tratado com distância, mas o contrário, ele às vezes também se aplica. Né? Então, às vezes, eu tive uma relação muito fria, então eu quero ser muito próximo. Mas ainda assim, eu estou reagindo àquela situação com a qual eu aprendi. A questão é assim: se você se permite olhar para o que você faz e se perguntar: o que me motiva a fazer isso desta maneira? Esta é apenas a única maneira ou existe alguma outra? Né? Como eu me sinto em relação à minha própria sexualidade? Assim, é muito interessante, porque dentro do consultório,
eu atendo as pessoas e elas dizem assim, olha, eu passei 40 anos da minha vida e nunca tinha me perguntado se eu sinto prazer na minha sexualidade. Uau! Né? Anos sem se anos. perguntar, e às vezes não tem a noção do que é prazer. Às vezes não tem nem a noção do que é prazer, né? Então, assim, isso acontece tanto com mulheres quanto com homens, né? Enquanto a mulher se coloca num papel passivo, então, assim, o meu prazer não é importante, o que é importante é a cópula, o homem, muitas vezes, também se coloca num papel em que ele não entra em contato com o prazer, porque ele tem que desempenhar, né? E aí os dois ficam afastados do seu próprio prazer, e aí a relação sexual pode até acontecer e pode até vir um filho, mas ele vai vir com qual qualidade, né? Que é o que a gente estava falando. Qual é a qualidade dessa gestação? O senhor entrou né? num ponto muito importante, porque se a atitude sexual num casal, ela é tão, despende de tanta energia assim, vai ter menos relação, porque dá muito trabalho para, o homem tem que ter, como o senhor falou, me esqueci a palavra, ele tem que desempenhar um papel, não, tem que ser assim, 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 e a mulher também está pensando em tantas coisas e não se abre ao prazer, então isso vai ter menos qualidade e vai ter também menos volume, vamos dizer assim? Eu particularmente gosto de olhar mais em questões qualitativas. Então, qual é que vai ser a qualidade? Né? Vai ser uma relação, por exemplo, pode ser, por exemplo, uma relação fria. Só que a sexualidade, ela não se restringe, como a gente está falando aqui, ao ato sexual. Então, o que acontece? Esse ato sexual frio, muito provavelmente, vai ter a educação da criança de uma maneira mais fria também. Ou de uma maneira viciada em regras. Tudo tem uma regra, tudo tem um script, né? E a pessoa cresce com isso e vai levar isso para a sua vida. Então, não é uma questão de quanto sexo vai se ter, né? Mas sim uma questão de qual é a qualidade desse sexo. Vai ser um sexo terno? Vai ser um sexo abusivo? Vai ser um sexo frio? Vai ser um sexo com intimidade? Vai ser um sexo sem intimidade? Vai ser um sexo pornográfico? Né? O sexo Entendi. apenas pela cena do próprio sexo? Qual é o tipo de sexualidade que você está desenvolvendo? Né? E esse tipo de questionamento, só nós podemos nos fazer. Não tem ninguém que vai chegar, bater na nossa porta assim, com licença, vocês estão transando, né? Deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês. Não existe. É individual, né? É individual, né? É uma coisa, ou no caso, quando você está num casamento, né? É uma coisa do casal. Né? Vou concordar aqui com o Dr. César, que é muito bonita esse olhar que o doutor teve no sexo como um produto de uma relação íntima. Podemos usar essa palavra, produto? Ou uma finalidade de uma relação bonita? E a gente vê muito isso ao contrário, né? O sexo como uma coisa dividida, separada. Não, vou transar hoje, vou sair hoje, vou ficar com alguém, eu preciso fazer isso. E também tem aquela questão do contágio social, a turma que eu ando e tal. É muito bonito isso. Se a gente mergulhasse nisso e até trouxéssemos para a nossa oração enquanto cristãos, né, ter uma intimidade para chegar na sexualidade, mas ter uma intimidade com a esposa, o marido ter uma intimidade com a esposa ter uma intimidade com o esposo, e viver essa sexualidade que vai mais além, que é bonita, que é profunda, que é íntima, que tem toque, que tem olhar, antigamente tinha muito isso, quando iam dançar, né, dançava coladinho, então, o senhor está falando, o que o senhor falou, eu posso, me corrigir se eu estiver errado, mas o senhor está falando de uma relação amorosa, que tem o sexo como uma parte dessa relação. Isso é muito bonito, e a gente precisa trazer isso de volta, porque o que a gente vê hoje não é isso, né? Não é. E veja, também na educação existe uma coisa muito importante. Entre um aluno e um professor, não há, vamos fazer um pacto entre nós, o que a gente acertar está feito, você finge que aprende, eu finge que ensino. Entre um aluno e um professor existe um terceiro elemento que está acima de nós dois, que é o respeito à verdade, que isso nos obriga a agir. Também numa relação de um casal existe um terceiro elemento, que é o amor. E esse amor exige que eu trate a outra pessoa não de qualquer jeito,
como você mencionou, é preciso ter a comensalidade, ou seja, é preciso, assim como uma pessoa prepara uma mesa para receber alguém, prepara um bom alimento, o prato, distribui os talheres, é preciso também ter o respeito, ter a solenidade, ter os ritos. Isso faz parte de uma relação de respeito e qualidade. E eu digo mais, isso às vezes dá mais prazer do que o próprio ato do orgasmo em si. O contexto dá mais prazer. E aí, a gente pode dizer como cristão, com certeza, o prazer, se ele tem que ser combatido em algum momento, o prazer que gera a morte, as consequências são ruins, ele se combate com uma arma muito poderosa, que é o próprio prazer, o prazer mais sublime, né? Queria que o senhor pegasse esse gancho e falasse um pouco sobre a teologia da castidade. A castidade é importante que as pessoas saibam, ela não é celibato. Eu posso viver o celibato, como aqueles de vida consagrada fazem o voto de celibato, e vivem também a castidade. Um casado também é chamado a viver a castidade. O que é a castidade? Ora, eu vou dar um reto sentido e fazer um bom uso da sexualidade. E é claro, e aqui veja bem, muitas vezes eu posso fazer da relação sexual, igual o exemplo que você deu. Hoje eu vou sair e vou transar. Eu vou sustentar o meu vício. Isso é uma relação egoísta. Quer dizer, eu não sei, às vezes, nem com quem. Eu vou sustentar o meu vício. Que é a separação do sexo de um contexto íntimo. Exatamente. Então, ao invés de sustentar um vício, as ações que eu vou fazer, a energia que eu vou colocar, a forma como eu vou cumprimentar as pessoas, a forma como eu vou ficar mais tempo com meu filho, com a minha esposa, eu vou fazer um passeio, tudo isso exige energia minha. Onde eu estou colocando a minha energia? Na satisfação do meu vício ou no cultivo de um contexto comunitário maior? Esse é o sentido da castidade. Então, às vezes, eu digo não a outras coisas para ter esse elemento maior da vida em comunidade, uma vida de qualidade. Às vezes você vê um bom padre, vamos imaginar aquele padre que está no meio do povo, que atende, nós vimos muitos desses. Pode saber, é um homem muito casto, porque aquele que está amargurado, desculpa, todos nós, casados, às vezes reprimidos, não estamos bem, opa, alguma coisa, tem que fazer algum ajuste, tem que visitar lá o doutor para ajustar o passo, né? Isso que eu ia falar. Talvez muita gente está assistindo agora falando assim, não, mas eu preciso de ajuda. Qual seria o primeiro passo, doutor, para procurar essa ajuda? Porque com certeza muitas pessoas, a gente atende muito na igreja e a gente se depara com muitos problemas na sexualidade, pessoas que chegam a nós falando, olha, eu não estou feliz no meu casamento, eu não estou feliz, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente sempre direciona para um profissional, inclusive um trabalho muito belo que nós temos no Santuário da Sagrada Família lá em Goiânia. Nós temos um consultório onde a gente fez uma parceria com vários profissionais da área de psicologia, psicoterapia, para atender os paroquianos, porque é muito importante. Eu digo que toda pessoa precisa passar por um tratamento, vamos dizer assim, por um processo da psicologia. Eu já passei, foi muito bom para mim, não só nessa área da sexualidade. A gente pode passar por várias áreas, principalmente para quem conhece a minha história, sabe o que eu estou falando, porque eu já vivi num contexto de drogas, eu já vivi num contexto de prostituição, e o que eu vivi foi muito pesado, e sair de um contexto assim, claro, vem a graça de Deus, né, doutor? Vem a graça, nos consome, nos direciona, nos cura muito, nos liberta muito, mas também Deus colocou os profissionais para nos ajudar a crescer. Qual seria o primeiro passo dessa pessoa que está me assistindo falando agora assim, eu preciso de ajuda? O primeiro passo é sempre reconhecer. Aceitar que você tem um problema. A maior parte de nós faz o quê? A gente sabe que tem um problema aqui e faz de tudo para negar isso daqui. Né? Esse é o que a maior parte das pessoas faz. Então, a primeira coisa é assim, eu estou com um problema. Reconheça. Pare de fugir. Esse é o passo mais difícil, inclusive. A gente corre do problema, A gente foge, a gente não quer encarar. Né? A segunda parte é assim, tente resolver com seus recursos. Crie assim, bom, o que seria esse problema resolvido? Seria isso, bom, será que eu consigo chegar lá? A pessoa tenta chegar lá.
Se você tentou 2 ou 3 meses e não conseguiu, busque ajuda de um profissional. Com os próprios recursos? Sim, com os Primeiro próprios passo, recursos. reconhecer. Reconhecer. Segundo passo, Porque às vezes a gente tem os recursos, a gente só não usa. Né? fala mais sobre isso, doutor. Porque É muito interessante, isso o povo precisa saber. nós temos essa tendência ao assistencialismo, a querer que alguém resolva. Mas isso não existe. Né? No contexto da educação, eu posso ter o melhor professor do meu lado. Se eu não me dispor ao aprendizado, se eu não usar o meu cérebro, se eu não usar o meu raciocínio, eu não aprendo nada. Então, o primeiro passo é assim, use os recursos que você já possui de uma forma diferente para ver se você atinge os seus resultados. Né? Use a tua perspicácia, use os teus sentimentos, use o teu raciocínio, use novos comportamentos que você pode criar. Se aí você não conseguir, tem algo ainda que eu preciso aprender, que eu preciso entender, que eu não entendi, que eu não aprendi, aí você busca algo. Por quê? Porque daí você sabe o que você está buscando. Você não vai lá e chega assim, resolve para mim. Né? Nada contra a pessoa que chega assim, porque também é uma busca por ajuda, mas nós vamos, num processo terapêutico, chegar nesse Mas ponto. ainda assim ela está terceirizando o problema. Ainda assim ela está terceirizando o problema. Ó, E aí dentro da terapia a gente vai fazer o quê? Chamar a pessoa de volta para sua responsabilidade para daí ela poder trabalhar com isso daí. Né? Vou cortar um pouquinho e aí eu vou fazer uma pergunta, a gente vai para um rápido intervalo, quero que vocês respondam depois. A realidade hoje é que todo mundo vai no tio Google. Vamos falar sobre isso. O que acontece quando a pessoa vai no tio Google? Eu posso ir, está errado, tem as formas, aonde eu vou buscar informação, mas depois do intervalo, fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Tenho a marca da vitória, a marca da vitória, vitória. Tenho a marca da vitória, a marca da vitória, vitória. Estamos de volta com o nosso programa Marca da Vitória. Que alegria chegar até a sua casa. Hoje nós estamos com o Dr. Akin Neto, psicólogo e psicoterapeuta, e o Dr. César Leandro, teólogo, mestre em filosofia. Bom, estávamos falando sobre sexualidade e como transformar a sexualidade se eu tenho consciência. O doutor falou, primeiro passo, ter consciência e usar os próprios recursos para desenvolver uma nova sexualidade. Podemos chamar nova sexualidade ou uma sexualidade mais direcionada? Não chamaria de uma nova sexualidade, assim, eu chamaria de uma transformação mesmo, transformação pessoal, você aprofundar o teu conhecimento sobre a tua própria sexualidade. Ótimo. E a gente falou do Google, do tio Google. E o senhor falou uma frase muito legal aqui no intervalo. Às vezes a gente busca o Google não para aprender, mas para confirmar o que eu já acho. Quando você falou do Google, eu fiz uma cara aqui, né? Porque assim, isso que eu vejo em consultório. Né? Então, assim, a maior parte de nós, quando vai procurar o Google, existem, mas são difíceis as pessoas que realmente têm um espírito de pesquisador. Entendi. Né? A maior parte das pessoas fica lá olhando. Isso daqui eu acho que casa com o que eu penso. Daí ela abre aquele site e abre mais um monte de sites que falam exatamente a mesma coisa, ou seja, a reprodução do que eu já acho que é. Isso não é aprendizado, isso não é ciência, isso não é reflexão, né? Isso, na verdade, é um dogmatismo, né? Que, infelizmente, hoje é o que reina nas redes sociais, é o que reina nas pessoas. Eu acho isso, então isso é verdade, ponto, acabou. Né? E a pessoa não se abre para ver outros pontos de vista que podem complementar, ou às vezes a resposta que a pessoa está procurando está num outro ponto de vista. Né? Então, o grande problema que eu vejo na pesquisa de Google é se você tem, e a maior parte das pessoas não tem, esse conhecimento de como realizar de fato uma pesquisa. É diferente você jogar lá sexualidade e ficar procurando e você ter uma pesquisa. Porque o Google ele é uma ferramenta de pesquisa. Inclusive, dentro do Google tem o Google Scholar, que é uma subdivisão, vamos dizer assim, do Google, onde você vai trabalhar com artigos científicos, revistas científicas. E para você usar essa ferramenta, você tem que ter conhecimentos de pesquisa. Ou seja, você não tem que só clicar lá sexualidade, ejaculação precoce, Sim. ponto. Ou frigidez, pronto. Né? Não é só jogar a palavra lá e dizer, Google me dê a resposta. Não, você tem que se envolver ativamente numa pesquisa. Então,
qual é a minha pergunta? Qual é a minha tese? Quais são as antíteses que existem a respeito dessa tese? O que os pesquisadores falam a respeito disso? Se você tem essa percepção, use o Google. Agora, posso dizer para as pessoas, se você não sabe fazer uma pesquisa, se você não tem o rigor científico de fazer uma pesquisa, em primeiro lugar, aprenda a fazer isso. Aí depois você vai usar o Google, porque daí o Google vai ser uma boa ferramenta. Agora, senão você vai cair em um monte de armadilhas mercadológicas que só vão ferrar ainda mais com a sua cabeça. Né? Doutor César, aqui a gente entra numa questão que dá um programa inteiro, né? A capacidade do ser humano desenvolver essa crítica, vamos dizer assim. Nós podemos dizer que todos nós achamos que somos formadores de opinião? Você vê muito isso na PUC, né, nos alunos. Todos nós. Basta criar um canal no YouTube, eu já acho que eu sou o maior formador de opinião. Né? Mas olha, eu acredito que o que nós precisamos como cristãos, o cristianismo nos impele a algo, é sair desse senso comum, dessa ideia de facilidade. É a mesma facilidade que me faz entrar no Google, achar aquilo que eu já para me autoafirmar. Não vou pesquisar muito, vou pegar as primeiras coisas que aparecem. Isso me torna vítima de um contexto mercadológico. Eu sou cada vez mais superficial. Nós temos que quebrar essa lógica. O cristianismo exige de nós profundidade nas coisas que nós fazemos. Uma questão que eu gostaria de destacar é a seguinte, que eu ouvi recentemente uma história de uma jovem que tinha um namoradinho. Ela foi para uma determinada festa, o namorado não quis ir, porque ficou lá fazendo um trabalho, e aí apareceu um moço muito bonito, tal, cortejou a moça e quis transar com ela, e ela não foi transar. E depois ela pensou, puxa, mas por que eu não fui? Veja, ela ainda se auto-questionou, todo mundo vai, por que eu não fui? Aí surge a questão, nós precisamos rever um conceito que nós temos na sociedade, de que as coisas mudam muito rápidas, então nossa opinião também tem que mudar muito rápido. Não é assim. Por quê? Veja bem, se ele está falando aqui, se você está falando aí, eu aqui, tem gente escutando lá. Pode ser que aquela pessoa que esteja escutando, ela dá o melhor dela, a boa vontade, ela abre a consciência e acredita em nós. Pode ser que quando uma pessoa fale aí na rua qualquer coisa, outra pessoa acredite nela. Portanto, se você mudar de opinião, aquela pessoa que acreditou em você vai desacreditar. Pior, não vai só desacreditar de você, de tudo. Ela vai ser uma pessoa desconfiada. E se você mata a confiança, você mata a cola de qualquer comunidade e de qualquer relação de qualidade. Pode perguntar para o doutor. Se você quer um casal que tem uma relação saudável, a energia, a gasolina disso, o combustível é a confiança. Porque se ela falta, aí o resto todo vira desconfiança. Uma sociedade desconfiada é uma sociedade de individualistas. Então, nós precisamos buscar as coisas com mais profundidade, ser pessoas de mais palavras. Então, assim, poxa, se eu vou experimentar aqui, acolá de qualquer jeito, como um beija-flor experimenta flores, quantas pessoas machucadas eu posso deixar pelo caminho, porque acreditaram em mim, construíram sonhos comigo. Então, na sexualidade, há também a questão da responsabilidade, que a gente precisa levar em conta. Sabe? Da moral e tudo mais. Mas os jovens que estão começando, talvez 20 anos, vamos lá, e há um pouco mais de 20 anos, precisamos então olhar para quem eu estou dando a minha atenção? Entenda a minha pergunta. Muitas vezes eu saio de uma formação de casa, e tem muito isso com o jovem, ele vai para a rua, e uma pessoa que ele conheceu em 2 dias, já faz a cabeça dele. O senhor falou sobre essa ilustração, isso me veio à mente. Nós precisamos ter cuidado em pesquisar quem eu ouço, a página que eu entro, o livro que eu leio. Eu preciso ser mais seleto nessa hora então, para saber o que eu estou aprendendo, para também não me tornar uma pessoa desacreditada depois?
Exatamente. Um fenômeno que nós vemos hoje é muitos jovens que antigamente, há pouco tempo atrás, ou ainda recentemente, dependendo do contexto, juventude ficou sinal de liberalismo. Pode tudo, faz, experimenta e tal. Depois dos anos 60, sexo, rock and roll, etc. e tal, e daí foi. No entanto, nós vemos hoje um fenômeno de muitos jovens voltando à ideia da castidade, querendo ter a relação sexual depois do casamento, esperando encontrar a pessoa certa. Ora, isso é certo ou errado? Nós não vamos entrar aqui em questão de certo ou errado, mas o que eu vou dizer, as pessoas estão ansiosas, elas estão desejosas de não serem mais usadas, de não entrar em qualquer furada. Porque o que hoje é uma coisa e amanhã é outra, a gente chama isso de descartável. Porque hoje serve, amanhã não serve. É uma cultura do útil, utilitarista, do prático, do pragmático, do hedonismo, do prazer. Se me dá prazer, eu uso. Se não me dá prazer, eu jogo fora. Ninguém mais quer ser usado. Então, Porque machuca, né? machuca. Ser humano é uma coisa muito profunda. O psicólogo aqui sabe, é um nó de relações para todos os lados, um complexo. Você, depois de Freud, né? Ninguém mais, nem nós nos conhecemos. Mas não existe uma tentativa aqui de separar a sexualidade desse contexto? Na comunicação, na mídia em si? Existe uma tentativa de fazer com que a genitalidade, o sexo, se torne uma mercadoria para ser vendida e consumida. Isso é perigoso. E pior, se torne um vício. Assim como a comida pode ser vício, o poder pode ser vício. O que mais? O próprio prazer. O próprio prazer pode se transformar também O sexo. em vício. O sexo. A ideia de que eu tendo sexo com várias pessoas, nós homens, fomos muito educados nisso, né? É bonito. A gente fala para os amigos, isso aí precisa Eu ser... peguei, Isso, eu fiz. Isso daí não tem nada a ver com o cristianismo, é uma cultura de usurpação, né? Nem de um ponto de vista psicológico, mas biológico, vamos colocar assim. Se você colocar... Porque o que você está falando é interessante. Se eu colocar um homem, ou se eu colocar uma mulher diante de 100 homens, ela vai se atrair sexualmente pelos 100 homens? Não vai. Ela vai se atrair lá por meia dúzia. Por quê? Porque vai selecionar, né? Sim, a gente esquece que nós somos um corpo e que esse corpo ele tem uma sabedoria e ele não deseja, ao contrário do que a gente aprendeu assim, a biologia quer se reproduzir de qualquer jeito. Não, ela não faz isso. Ela seleciona. Né? Assim, você pode ver em qualquer reino, né? Não é qualquer animal que reina. Existe uma seleção. Né? Então, assim, mesmo de um ponto de vista biológico, essa ideia de que eu preciso ter número, ela não é verdadeira. A biologia ela é seletiva, ela escolhe parceiros. Né? Então, isso que a gente está falando da mercantilização do sexo, a gente não mercantiliza apenas o sexo, mas hoje em dia, até o Bauman fala muito sobre isso, né? A gente sexualiza o próprio eu. Então, a gente comercializa o próprio eu. A gente se vende, né? Então, eu sou um produto, por favor, me consumam. Só que daí, quando a gente é consumido, a gente não gosta do resultado, porque a gente se sente como uma coisa. E você estava falando... Perfeito, perfeito. E aí você estava falando da questão da confiança. O que a gente gera em termos de confiança hoje é assim, eu sei que você é descartado. Então, as pessoas já vão para os relacionamentos pressupondo o descarte. O problema é que isso gera o que a gente chama em psicologia da profecia que se autorrealiza. Né? A profecia que se autorrealiza assim, eu entro numa relação acreditando que ela vai chegar num determinado fim. Pode ser que não, mas eu já me comporto de uma maneira... Está nisso. Eu me comporto de uma maneira que Até vai levar... Consciente. Consciente. Porque as pessoas entram e falam, eu acho que ele vai me largar, eu acho que ela vai me largar, eu acho Se não der certo, separa. Se não der certo, separa. Então, assim, e elas se comportam de uma maneira que permite que isso aconteça. Muitas vezes se comportam de uma maneira que favorece, que força com que isso aconteça. Entendi. Bom, estamos chegando no final do programa. Eu quero agradecer de coração ao Dr. Akin Neto, psicólogo, psicoterapeuta, Dr. César Leandro Ribeiro, teólogo, mestre em filosofia. Muito obrigado. A gente falava ali no camarim que a sexualidade, ela tem
infelizmente, ela tem pouco espaço, né? A gente fala pouco sobre isso, e eu quero agradecer a oportunidade de falarmos sobre isso aqui para um público católico, um público que não é católico, pessoas que não têm uma religião que estão assistindo. Muito bonito falar sobre isso. Eu quero deixar aqui uma reflexão para você, como o doutor falou. Primeiro passo, tomar consciência de como eu sou, de como eu estou, conhecer a minha história, conhecer como foi a minha criação, conhecer como foi também a criação dos meus pais, e entender que a minha sexualidade é sagrada, que eu não sou um objeto, que eu não sou descartável, e também que eu não sou chamado a descartar pessoas, mas eu sou chamado ao amor, desenvolver uma relação íntima com alguém, participar de uma nova família. Quanto isso é belo, quanto isso é maravilhoso, ser também usado por Deus para trazer vida a este mundo. Que lindo isso. E tudo dentro disso está a sexualidade. Então que você seja profundamente abençoado nesse programa, que você tenha essa consciência que você pode ser mais feliz em todas as áreas, que você pode trabalhar a sua sexualidade, que você pode aprender, que nada está perdido, que você pode pedir ajuda para profissionais, que você também pode pesquisar em fontes seguras, que você pode ser uma pessoa melhor. Eu acho que o evangelho é isso, é transformação de vida, é transformação de sexualidade também, porque a sexualidade está dentro da minha vida, é transformação de caráter. O Espírito Santo faz isso conosco, e eu posso ser diferente, eu posso ser uma pessoa melhor, que sejamos o melhor de nós, tanto para nós, quanto para as pessoas que convivem conosco. Esse foi o nosso programa Marca da Vitória, e eu estou muito feliz em estar com você. Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer a consideração final de vocês. Eu só queria lembrar que, assim como Deus é fiel à humanidade, nós cristãos somos chamados a manifestar essa fidelidade também pelo amor conjugal. Falamos tanto em descartar, né? Acho que a gente pode colocar assim: não se descarte. Ótimo. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um programa Marca da Vitória. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem, às 20h30, aqui na TV Evangelizar.